para vocês, torcedores do Flamengo, comemorarem. Enfim, a novela envolvendo Léo Ortiz está chegando ao fim. A gente vai explicar por que o Flamengo ainda não anunciou, ou melhor, o que falta para o Flamengo anunciar a contratação do jogador. Vamos trazer também os valores que o Flamengo vai pagar ao Red Bull Bragantino por essa contratação desse zagueiro, que envolveu uma novela, a mais longa dessa janela de transferência, sem sombra de dúvidas. Também vamos falar sobre a escalação do Flamengo para pegar o Madureira nesse sábado, jogo que provavelmente dará o título do Flamengo da Taça Guanabara, e tem mudança na escalação do Flamengo, hein? Mudanças importantes. Já já a gente vai contar quais mudanças são essas. Vamos falar também sobre Gabigol e Wesley. Os dois jogadores estão com lesões musculares. Quanto tempo ficarão longe dos gramados? Preocupa, é grave, é leve? Como se machucaram? A gente também vai contar isso tudo, e tem também um assunto envolvendo a CBF. Não podemos deixar de falar do absurdo que a CBF está fazendo com o produto futebol brasileiro. Envolve o Flamengo, porque, na minha opinião, o Flamengo está sendo o grande prejudicado nessa história toda. Então, isso tudo e muito mais no vídeo de agora. Galera, Léo Ortiz, enfim, a novela chegando ao fim. Flamengo e Red Bull Bragantino chegaram num acordo financeiro. O Flamengo vai pagar ao Red Bull Bragantino pelo zagueiro Léo Ortiz 7 milhões de euros, mais 1 milhão de euros em metas. Metas essas através de títulos, como o Flamengo fez com Everton Cebolinha, com Benfica, fez com Vinha recentemente. Flamengo sendo campeão, o Red Bull Bragantino bate essa meta, o jogador bate essa meta, e o Red Bull Bragantino ele recebe esse 1 milhão aí através de metas. Ou seja, a operação pode chegar a 8 milhões de euros, dá mais de 40 milhões de reais. O Red Bull Bragantino foi incansável nessa e conseguiu o valor que tanto desejava. O jogador que tinha direito a 25% da operação abriu mão, tá? Porque ele tem um desejo absurdo de jogar no Flamengo, sempre deixou isso aí muito claro. Mas, Veneu, o que falta agora? Já chegaram no acordo, tempo de contrato, tudo certo. O que falta para o Flamengo anunciar? A questão é, o Red Bull Bragantino está pedindo, está querendo que o Léo Ortiz jogue contra o Botafogo pela terceira fase da Libertadores da América. Mas, Vinícius, se ele jogar pela terceira fase da Libertadores da América, ele pode jogar pelo Flamengo na Libertadores? Sim, porque seria na fase de grupos. E o jogador ele pode ser transferido, tá? Pode mudar de time, pode jogar por uma outra equipe quando chega à fase de grupos. Não tem nenhum problema, o Flamengo poderia escrevê-lo. Então, agora é questão de tempo. Uma fonte minha do Flamengo, um dirigente do Flamengo, disse: Veneu, o pior já passou. Tá? Agora é esse ajuste aí em relação a entrar em campo ou não contra o Botafogo. Uma negociação extremamente difícil, mas o Flamengo está muito próximo de atender a mais um pedido do técnico Tite. O Tite, quando chegou ao Flamengo, deu ok na contratação de De La Cruz, beleza, que era um jogador que o Flamengo já queria há muito tempo, pediu a contratação do Vinha na lateral esquerda e pediu o zagueiro Léo Ortiz. Vinha ele já tem, e o Léo Ortiz está muito próximo de ter um jogador que ele tanto desejou a chegada ao Flamengo e está muito próximo de receber esse presente da diretoria do Flamengo. E aí, torcedor, gostou da contratação? Enfim, quero que você comente bastante aí, pode dar sua opinião também. Não vale 8 milhões de euros, podem opinar à vontade, fiquem à vontade. Agora, em nota, nas redes sociais, o Flamengo divulgou o seguinte sobre Gabigol e Wesley. Os atletas Gabi e Wesley não serão relacionados para o jogo contra o Madureira neste sábado no Maracanã. Após realização de exames, foram constatadas pequenas lesões musculares, informou o clube. Beleza, o clube, como de praxe, não informa a gravidade da lesão, apesar de ter dito ali que são leves lesões, nem prazo de retorno e como se machucam, e eu fui apurar. Vamos lá, gravidade da lesão. Dos males, o menor. Grau 1, os dois tiveram lesões bem parecidas, tá? E como se machucaram? No treinamento. E aí vem a curiosidade. Tanto Wesley quanto Gabigol, eles estão fazendo treinamentos extras após as atividades comandadas por Tite. Por exemplo, o Wesley estava focando muito em cruzamento. Ele estava cruzando a todo momento, fazendo trabalhos de cruzamento para evoluir nesse quesito.
E o Gabigol, que estava recebendo os cruzamentos do Wesley também, trabalho de finalização. Ou seja, os dois jogadores estão buscando evoluir. Bacana. É isso mesmo que tem que fazer. O Wesley se machucou em um desses cruzamentos, tá? Na terça-feira, e o Gabigol se machucou em uma dessas finalizações, chutando. Então fica aí essa curiosidade que os dois estão buscando evoluir. Isso é bom demais, bacana demais. Dois jogadores considerados hoje reservas, mas que estão buscando o espaço deles no time titular. Sobretudo o Gabigol, que, enfim, muitos torcedores pedem o Gabigol como titular. Mas o Wesley, na minha opinião, perdeu a vaga para o Varela. O Varela, inclusive, foi muito bem contra o Fluminense, fez até a melhor partida dele com a camisa do Flamengo no clássico contra o Tricolor, que o Flamengo venceu por 2-0. Então, esses dois jogadores vão correr contra o tempo para ficarem à disposição para a semifinal do Campeonato Carioca. E, para esse jogo contra o Madureira, nesse sábado, às 4 horas da tarde, jogo que vai dar o título do campeonato da Taça Guanabara para o Flamengo, o técnico Tite vai promover mudanças no time titular. É isso mesmo, galera. Anota aí. O Flamengo que foi montado nessa sexta-feira foi o seguinte: Rossi no gol, Varela, Fabrício Bruno, Davi Luiz e Vinha. Pois é, 2 mudanças aí já. Meio de campo, Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta. Ataque, Bruno Henrique, Luiz Araújo e Pedro. Pois é, Léo Pereira sendo poupado pelo técnico Tite, Everton Cebolinha também sendo poupado. Questões físicas. Teve um jogo que o Fabrício Bruno também foi poupado. Controle de carga, normal. E na lateral esquerda, o Vinha entrando como titular pela primeira vez na era Tite. Na minha opinião, para mim é questão de tempo para o Vinha se tornar titular. Já falei isso aqui algumas vezes, com todo respeito ao Ayrton Lucas, que inclusive foi convocado para a seleção brasileira pelo técnico Dorival Júnior nessa sexta-feira. Convocação que eu não acho muito justa, mas beleza, Dorival levou. Mas o Vinha tem um estilo de jogo que, na minha opinião, apetece mais ao técnico Tite. O Tite gosta bastante de lateral construtor, como é o Vinha, como era o Felipe Luiz na temporada passada. O Ayrton Lucas tem características mais ofensivas, ele é mais correria, digamos assim. Então, na minha opinião, é questão de tempo para o Vinha se tornar titular. Mas diz aí, torcedor, gostou desse time titular aí que vai pegar o Madureira nesse sábado? O troféu da Taça Guanabara estará no Maracanã, pronto para o Flamengo levantar e gritar: é campeão. Salve, salve, galera! Chegando agora as últimas informações do nosso Mengão. E o Flamengo está cada vez mais próximo de anunciar a contratação do zagueiro de 28 anos do Red Bull Bragantino. Léo Ortiz já tinha aceitado a proposta do Flamengo desde o final de 2023. O empecilho, o imbróglio, era apenas com relação à forma de pagamento entre Flamengo e Bragantino. Mas nesta sexta-feira, Flamengo e Bragantino se reuniram mais uma vez e selaram o acordo para comprar Léo Ortiz. O Flamengo vai pagar 7 milhões de euros à vista e 1 milhão de euros de maneira a bater metas. Portanto, mais de 40 milhões será a compra de Léo Ortiz, a nova contratação do Flamengo. Agora o nosso Mengão fez 3 contratações para a temporada de 2024. De La Cruz, Matias Vinha e agora Léo Ortiz. 3 jogadores aí que com certeza aumentaram e muito o nível do Flamengo para a temporada. Então vamos acompanhar aqui a matéria do site Globoesporte.com, que traz o seguinte destaque: Léo Ortiz será jogador do Flamengo e acordo o deixa fora do Paulistão. Partes ainda definem se zagueiro de 28 anos enfrentará o Botafogo ou não pela pré-Libertadores. E lembramos que nessa negociação, Léo Ortiz já informou ao Flamengo que não deseja participar dos 2 jogos da pré-Libertadores. Então vamos ver como é que vai ser, né? O jogador já informou de maneira oficial ao Bragantino que pretende se transferir de maneira imediata para o clube carioca. À tarde desta sexta-feira, definiu que Léo Ortiz vestirá a camisa do Flamengo em 2024.
Agora falta resolver se ele defenderá o Bragantino nas duas partidas contra o Botafogo pela pré-Libertadores. A novidade é que nesta manhã ficou definido que Ortiz não jogará mais o Campeonato Paulista. Caso ele participe dos 2 duelos com o Bragantino, ele fica fora do Carioca, já que a inscrição se encerra em 48 horas antes do início da semifinal, cuja primeira data está marcada para o dia 9 de março. A decisão jogar ou não contra o Botafogo cabe a Léo Ortiz. O Flamengo não vai impor que o zagueiro abra mão da participação nos jogos, mas deixou claro que o negócio será desfeito em caso de lesão e que os exames médicos válidos serão somente os feitos após a eventual participação das partes na pré-Libertadores. Ou seja, se Léo Ortiz se machucar, se ele decidir jogar esses 2 jogos da pré-Libertadores e por algum motivo ele se machucar, né, o Flamengo não compra o jogador. Então esse impasse aí também vem já em contrato, né? Já vem apalavrado. Continuando aqui. Os jogos entre Bragantino e Botafogo serão disputados nos dias 6 e 13 de março. O rubro-negro pagará 7 milhões de euros em 2 parcelas e mais 1,5 milhão na mesma moeda, por variáveis. Ortiz não participou do treinamento do Bragantino nesta sexta. É importante destacar que o bônus de 1,5 milhão não está relacionado a metas individuais, mas sim condicionado a títulos e representam a geração de novas receitas. Gaúcho Léo Ortiz, de 28 anos, assinará contrato válido com o Flamengo até 2028. Então, portanto, tudo ok entre Flamengo e Bragantino. Esse era o impasse, até porque Flamengo e jogador já desde o ano passado já tinha se resolvido, faltava apenas o Bragantino dar o ok e dizer que aceitava a proposta do Flamengo. Selado o acordo, agora Léo Ortiz vestirá a camisa do Flamengo nas próximas temporadas. Vamos agora trazer a provável escalação do Flamengo para o jogo, este jogo do Campeonato Carioca. E o Flamengo tem mudanças para o último jogo aí, né, do primeiro turno. Lembramos que o Flamengo, com um empate, se consagra campeão da Taça Guanabara. Escalação do Flamengo. Vina será titular pela primeira vez com Tite. Bruno Henrique e Davi Luiz substituem Everton, Cebolinha e Léo Pereira, poupados. O Flamengo terá mudanças contra o Madureira neste sábado, pela rodada final da Taça Guanabara. No Maracanã, o uruguaio Matias Vina será titular pela primeira vez com Tite. Bruno Henrique e Davi Luiz substituem Everton, Cebolinha e Léo Pereira, poupados, né? O que chama a atenção aí é a titularidade de Matias Vina, né? Já que ele está se adaptando aos poucos e, é claro, Campeonato Carioca é justamente para isso, para fazer alguns testes, fazer algumas mudanças. Então o treinador sabe que o momento é esse, né? E ele entende que nesse momento o Matias Vina já está adaptado a ser titular. Com certeza ainda vai sentir um pouco de dificuldade porque está chegando agora no time rubro-negro. Ele já jogou no futebol brasileiro, mas com esses jogadores são poucas as vezes que ele está pegando entrosamento. Então Matias Vina titular, Bruno Henrique e Davi Luiz. Davi Luiz já tinha jogado anteriormente, Bruno Henrique ganhando mais uma oportunidade e Tite deixando o zagueiro aí, Davi Luiz, para ser titular, né? Então, o Flamengo vai colocar também Bruno Henrique, que ganha a titularidade, vai jogar no lugar de Everton, Cebolinha, que na minha opinião é o melhor jogador do Flamengo da temporada. Assim como também Pedro, né? 2 jogadores que têm se destacado e têm levado alegria à torcida rubro-negra. Então, o provável Flamengo é o seguinte: Rossi no gol, Varela na direita, Fabrício Bruno e Davi Luiz, os 2 zagueiros, e Vina na lateral esquerda. Eric Pulgar no meio, De La Cruz e Arrascaeta mais centralizado. Bruno Henrique, Luiz Araújo e Pedro, o trio de ataque, né? O Flamengo bastante ofensivo, né? O ataque do Flamengo é muito ofensivo e olhe que Bruno Henrique é reserva. Quem é titular é Everton, Cebolinha. Vocês percebam o nível que o Flamengo chegou nesta temporada de 2024.
Quando não entra Everton Cebolinha, tem Bruno Henrique. Então os adversários terão bastante trabalho no que diz respeito à velocidade, já que os dois jogadores são bastante rápidos e têm mostrado aí que 2024 vai ser muito difícil escolher aí um jogador para ser titular. Bruno Henrique vem bem, Everton Cebolinha vem bem, Luiz Araújo, enfim, são muitos jogadores aí de qualidade no elenco rubro-negro. O lateral fez a estreia com a camisa do Flamengo contra o Boa Vista no 4-0 e atuou apenas por 20 minutos. Na vitória por 2-0 sobre o Fluminense, o uruguaio entrou nos 39 da etapa final. Vina começará jogando pela primeira vez. Ayrton Lucas, convocado por Dorival Júnior, iniciou todos os jogos com Tite no ano, mas vai para o banco de reservas. Gabigol e Wesley lesionados desfalcam o Flamengo contra o Madureira neste sábado, às 16 horas, horário de Brasília. Para conquistar a Taça Guanabara, sem se preocupar com as combinações quase que impossíveis no domingo, o rubro-negro basta o empate. Se perder, ainda será necessário que o Fluminense ou Nova Iguaçu tirem uma diferença de gols entre 11 e 15. Ou seja, praticamente impossível aí o Fluminense ser campeão. Esqueçam, o Flamengo já ganhou o primeiro título aí do ano, Taça Guanabara, primeiro turno do campeonato estadual. Agora é apenas cumprir tabela para saber como é que vai ser a atuação do Flamengo, né? 2 jogadores aí poupados. O Flamengo vai praticamente com força máxima, com o que tem de melhor para este jogo. Os únicos desfalques é Gabigol e Wesley, ambos questões físicas aí que nada preocupa, né? Com certeza, durante a semana eles já estão recuperados e não serão problemas para as semifinais do Campeonato Carioca. E aí, nação rubro-negro, o que vocês acharam da contratação de Léo Ortiz? Chega para ser titular? Sim ou não? Participa e deixa sua opinião nos comentários.